Mariana, então, vai ser uma das primeiras cidades fundadas na região das Minas Gerais, né? Ela vai ser fundada justamente às margens de um córrego onde foi encontrado, né, algumas jazidas de ouro, que era, inclusive, o rio batizado como Ribeirão Nossa Senhora do Carmo. Entre os descobridores, tem um famoso, que é o Salvador Fernandes Furtado de Mendonça. Se supõe que haja sido ele o fundador do Ribeirão do Carmo, ou seja, de Mariana. E ali onde foi encontrado os ouros, começam a ser erguidos, então, as primeiras cabanas, os primeiros casebres, que aí vai configurando primeiro um arraiá, né? Que seriam, então, esses inícios de povoamento, que você tem a casinha, o casebre, a casinha de taipa de pilão, de taipa de mão, tudo, né, ligado a essa questão dos métodos construtivos muito rudimentares, ao barro, a galhada, a madeira que existia na região. E vamos dizer assim que podemos considerar que Mariana seria uma das primeiras cidades planejadas no período, né, no período colonial brasileiro. Interessante porque é um terreno extremamente acidentado, né? E as lavras de ouro ficavam nos fundos, porque era aluvial, os ouros que eram, em geral, nos rios, né? Então, lá no fundo, era onde esse pessoal fazia lavra. E daí, subindo as ladeiras, é que a cidade ia acontecendo, né? E lá no alto, era o caminho que unia, que ia de uma cidade para outra, de um povoado, ia para o alto. Então, a partir desse caminho e dos rios de baixo é que as cidades aconteciam, né? E entre as cidades tinham os terrenos acidentados, as capelas, as torres sineiras ali, né? E as ruas também seguindo as curvas de nível, muito diferente do padrão que os hispânicos usavam, que era o padrão da linha reta e do xadrez, né? Aqui não. A lógica portuguesa era de sempre adequar o traçado de uma rua à topografia do terreno, de maneira a vencer o mais brandamente possível as encostas, né? Então, isso está muito bem caracterizado no urbanismo dessas cidades mineiras, né? Você dificilmente tem uma rua que sobe a prumo, assim. As ruas são sempre a meia encosta, né? E elas vão fazendo serpenteando, vão descendo. Aí, quando faz uma curvinha, tem uma capela aqui, que dá um destaque. Lá embaixo até pode ter alguma outra também, mas em geral elas ficam mais nos pontos elevados, né? Os paulistas, quando foram para Minas, eles acabaram levando as soluções construtivas que eles adotavam aqui também para lá. E uma solução clássica daqui de São Paulo era a taipa de pilão, que era que nem a casa bandeirista, era uma planta quadradona, com parede bem grossa, de 60 centímetros a 1 metro, e essa parede era estrutural, aguentava tudo o peso de cima. A parede era de barro, os 4 lados, né? E a planta tinha que ser num lugar plano. Quando chegou lá em Minas, não dava para fazer isso, porque lá é tudo assim. A taipa de pilão precisa ter uma plataforma plana para você fazer essa arquitetura. Aí eles usaram outras soluções, que foi a taipa de mão, que é o pau a pique, que você tem uma solução de madeiramento e que você preenche com barro, né? E faz aquela casinha de encosta, né? Que ela vai se adaptando. Você já chegou numa cidade pequena, onde o número de igrejas era maior do que o necessário para o número de habitantes? Então, Mariana conseguiu superar tudo isso colocando 2 igrejas, uma ao lado da outra. E isso aconteceu por causa de uma briga entre irmandades da época. Isso mostra realmente as características dessa nova sociedade que estava surgindo nas Minas do Ouro. E aí, então, Minas vai começar a sua grande epopeia. Qual é o primeiro grande diferencial e que a gente fala que existe o barroco mineiro? Os jesuítas terminam as suas grandes obras em 1759, porque eles são expulsos, né, de Portugal, e em 1763 são expulsos de toda a América e só voltam em 1860. Então, como a igreja oficial não estava lá, o que aconteceu lá? Surgiram, então, a partir dessas corporações de artesãos, de comerciantes, surgiram as irmandades, que também foram depois evoluindo para as ordens terceiras. Não sei se você conhece. Você tem as ordens primeiras, as segundas e as terceiras. As primeiras masculinas, as segundas femininas, que são as oficiais. E as terceiras são as ordens laicas. Aquelas ordens, então, onde quem celebra a missa não é o padre,
que representa a igreja? É um membro da comunidade, em geral, o cara que está bancando ali, que está dando mais contribuições e tal, é o prior que chama, né? Quando o Marquês de Pombal assumiu não o trono, mas sobretudo as decisões da coroa portuguesa, a primeira coisa que ele fez foi questionar as práticas dos religiosos nas colônias e também dentro do reino, né? Por isso, as ordens religiosas, como franciscanos, beneditinos, cistercienses, não vingaram em Minas. Então, a religião ficou a cargo dessas chamadas associações religiosas de leigos, que são as irmandades, as confrarias, as arquiconfrarias e as pias uniões. Então, eram leigos que comandavam todo o sistema de propagação, disseminação e perpetuação do catolicismo. Só que a sociedade escravista ela era estamental, não era classista, era de estamentos. Os negros tinham as suas irmandades, Santa Ifigênia, Nossa Senhora do Rosário, Santo Islebão. Os mestiços tinham as suas irmandades, Santa Cecília, São José dos Homens Pardos Bem Casados. Pardo ou mulato, ou mestiço ou cabra eram denominações comuns. E os brancos tinham as suas irmandades também. Mas tinha a irmandade de branco rico e de branco pobre. Era uma sociedade de estamentos dividida pela raça, pela cor e pelo poder financeiro e dispendioso dentro da sociedade. Quase 200 anos depois, a igreja não tinha esse papel tão forte assim. Então, o Estado também nem permitiu que essas ordens fossem. E as pessoas que foram, elas começaram a construir capelas por conta própria. E elas seguiam os preceitos de localização que a Igreja Católica, os cânones, né? Que era assim, a igreja tem que estar mais próxima possível do céu, né? Para fazer a comunhão com Deus, tal. Então, elas têm que estar nos pontos elevados da paisagem, de preferência nos lugares altos. Né? Você vê que em muitos lugares tem escadarias, aquela coisa da penitência. Então, na medida do possível, eles procuravam, nos pontos altos da paisagem, colocar essas igrejas. Eu consegui assinalar, num livro que está pronto sobre a música em Minas no século XVIII, pelo menos 35 tipologias de irmandades em Minas. Ou seja, tipologias. Então, são irmandades praticamente para 35 santos. Mas cerca de quase 400 irmandades nessas minas aí do período colonial. Onde você vai ter uma grande quantidade de pequenas capelas, ou que a gente chama de retábulos laterais. Cada retábulo lateral dessa vai ser para uma ordem terceira ou vai ser para uma confraria. Então, há igrejas onde você chega a ter 8 capelas de um lado e 8 capelas do outro. Cada irmandade cuida daquela capela. E a principal, aonde vão acontecer as missas, os grandes sermões, isso tudo vai ter uma espacialidade muito maior. E conforme o seu grau dentro da sociedade, você vai poder ficar dentro de um espaço. E por que era laica? Na verdade, quando você está lá, aqui também tinha os laicos, né? Tinha algumas regras. Por exemplo, você, para participar de uma missa oficial, você precisava ser batizado, né? Em geral, as pessoas que eram batizadas eram de origem portuguesa, eram brancas e tal. Então, se você fosse mulato, negro ou não católico, não batizado, você tinha que ficar ali no adro, naquela parte de fora da... Você não podia passar da portada da igreja para dentro, você tinha que ficar né? E aí essas pessoas, talvez muitos deles, depois que foram lá para Minas, que se enriqueceram, nem batizados eram, nem tinha igreja oficial lá, que elas tinham sido proibidas de ir. Então eles foram criando essas coisas paralelas, né? E sempre tinha um benfeitor atrás que era o principal, além da comunidade dar. E o dinheiro ali era o ouro, né? Tudo era em ouro. Então, quanto mais ouro tivesse, mais poder tinha, né? Para ostentar, né? Aquela comunidade, aquela corporação, enfim, né? Cada irmandade que tinha um santo devocional, por exemplo,
tinha as irmandades dos negros, por exemplo, que era Nossa Senhora do Rosário, dos homens pretos, né? E tinha as irmandades dos brancos, por exemplo, a Ordem Terceira do Carmo. Essas irmandades religiosas, é por isso que a gente vai ver elas terem grande expressão. Inclusive santos negros, né? São Benedito, Santa Efigênia, vão ser tão emblemáticos aí. No Brasil, a gente tinha 7 procissões obrigatórias e cada ordem terceira tinha que fazer uma grande procissão. Hoje em dia só sobrou praticamente a procissão de Corpus Christi. Mano, conta que lugar é esse lindo. Eu sabia para onde eu estava vindo, mas a hora que eu cheguei aqui me surpreendeu muito, porque realmente ele é muito bonito, muito bem preservado.